Olá, olá, 10 de março de 2020. Confira as principais notícias desta terça-feira. Chuva forte em todo o estado, rompe estradas, alaga casas, ruas e escolas. No bairro da Península, na capital, um prédio em construção desabou. No quadro É da Sua Conta, saiba quanto deveria ser o salário mínimo do trabalhador e os impactos da queda nas bolsas de valores de todo o mundo. E ainda, Secretaria de Saúde monitora 8 casos suspeitos de coronavírus no estado. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, o dia está só começando e você ligado aqui na TV Difusora. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, Caxias, Codó, Sailândia, aos amigos que nos acompanham em Balsas, em Bacabal. Atenção, hoje Bacabal, alerta para temporal hoje na cidade de Bacabal. A gente vai falar os detalhes daqui a pouco ao longo do Bom Dia, da previsão do tempo para Bacabal e outras cidades do interior do estado também. Ótimo dia aos amigos que já estão no trabalho aí na Rua Grande, os amigos do comércio trabalhando, já acompanhando a nossa programação, já começando o dia bem informado aqui na TV Difusora. E não poderia ser diferente, a gente começa a edição de hoje do Bom Dia falando da chuva forte que caiu ontem em todo o Maranhão, gente. O Eduardo Bueno tem os detalhes para nós ao vivo. Eduardo, bom dia para você. Já temos inclusive uma BR completamente interrompida, o trânsito nesta BR, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Adalberto, e a você que nos acompanha pelo Bom Dia Maranhão. Exatamente, é o quilômetro 460 da BR-222. O DENIT nos enviou essa informação ontem à noite e a BR foi interditada por conta da chuva forte que caiu em todo o estado nesta segunda-feira. A chuva forte que, inclusive, acabou destruindo parte da parte da via aí, a BR-222, que fica próximo ao município de Santa Luzia do Tide e também de Buriticupu. Esse trecho, inclusive, Adalberto, já havia sido interrompido em dezembro do ano passado. Nós, inclusive, fizemos uma reportagem na época e mostramos como é que estava a situação por lá. A chuva forte já havia, então, rompido esse trecho aí da BR-222 entre os municípios de Santa Luzia do Tide e Buriticupu. A chuva forte dessa vez acabou interrompendo o tráfego. Agora de manhã nós conversamos com a Polícia Rodoviária Federal, que nos informou que o trecho segue interditado. Então, o DENIT tem algumas recomendações para os motoristas que seguem no sentido Açailândia e a Santa Inês, que podem seguir pela BR-010 até Porto Franco para acessar a 226, depois Presidente Dutra pela 135, depois Peritoró pela 316, para então chegar a Santa Inês. Quem está saindo de Santa Inês com sentido a Açailândia pode pegar a 316 até Peritoró, acessar a 135 entre Presidente Dutra até Presidente Dutra, para então pegar a 226 seguindo até Porto Franco para acessar a 010 e em seguida ir para a Açailândia, ou seja, dar uma volta no estado inteiro, enquanto a situação no trecho 460, quilômetro 460 da BR-222 não é aí reformado, né? As equipes do DENIT estão trabalhando durante a madrugada inteira nesse local para retomar o tráfego nesse trecho da rodovia. Agora, Adalberto, imagens dramáticas também foram registradas no município de Açailândia, no bairro conhecido como Vila Ildemar. A chuva forte que caiu ontem alagou diversas ruas e uma enxurrada arrastou carros. Em um desses carros estava uma mulher grávida, aliás, uma mulher que tinha uma criança recém-nascida. A mulher recentemente tinha dado à luz a esse bebê. Esse bebê tinha poucos dias de nascido e foram aí imagens dramáticas registradas por moradores de Açailândia, município de Açailândia, que fica a cerca de 450 quilômetros aí de São Luís. Nas imagens, os vizinhos lá perceberam que o carro estava sendo arrastado. Eles decidiram então colocar uma corda aí para tentar segurar o carro e retirar a criança. O menino foi resgatado aí por pessoas, né, que tiveram a solidariedade de conseguir fazer a retirada dessa criança do carro, e depois a mãe também foi retirada, quase não conseguia ser retirada aí desse veículo, que foi arrastado pela correnteza. A Vila Ildemar foi um dos bairros da cidade de Açailândia onde houve aí os maiores transtornos. A região também onde existem vários estabelecimentos comerciais também foi alagada, isso lá na cidade de Açailândia.
Agora, Adalberto, em Imperatriz, a segunda-feira foi bastante chuvosa, os índices pluviométricos passaram de 100 milímetros de chuvas e crianças, inclusive crianças também por lá, tiveram que assistir aula em cima de cadeiras porque escolas foram alagadas. A gente vai ver agora os detalhes da chuva na cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, na reportagem que vem lá da TV Difusora Sul. Nessa escola da rede municipal de ensino, os alunos tiveram que sentar em cima das carteiras devido ao nível da água que deixou a escola inundada. A chuva que começou no início da tarde em Imperatriz deixou ruas e avenidas completamente alagadas. Na Rua 1, no Parque do Buriti, o Francisco encarou a chuva para ajudar os vizinhos a desentupirem uma boca de lobo para tentar conter o alagamento. Entrou na garagem, entrou um pouco, mas lá da casa não entrou não. Só dos vizinhos aqui. A gente deu um jeito de desentupir nas bocas de lobo, porque o carro do lixo não passa e as bocas de lobo estão tudo entupidas. A gente tentando amenizar aqui a situação para não invadir mais casas. Segundo a Defesa Civil, Imperatriz está em estado de alerta por conta do alto índice de chuva que tem caído. Nós já tivemos aí 110 milímetros de chuva. Ontem tínhamos uma previsão, né? De 30 milímetros média para o dia de hoje. Depois saiu um alerta que essa chuva poderia ir 70. E na realidade ultrapassou. Já estamos em 110 milímetros com previsão de aumentar um pouco mais. Por pouco, o Riacho Bacuri não transbordou nesse trecho da Rua Estreita, no bairro Bacuri, mas ainda assim trouxe prejuízos para os moradores. Toda vez que chove, que vem o inverno, né, a gente é prejudicada aqui na beira do Bacuri. Então as casas é alagada, perdemos móveis, né, e estamos arriscados, né, de acontecer coisas piores, né. Então a gente queria que tomasse mais providência, né, e pensar mais nos outros, no cidadão, no pai de família, na mãe de família. Já no centro da cidade, a situação não foi diferente, como na Rua Benedito Leite, bem em frente ao Hospital Municipal de Imperatriz. Pois é, Adalberto, e o alerta para hoje vai para a cidade de Bacabal. A previsão, segundo os meteorologistas, é de 40 milímetros de chuva. Agora, ontem à tarde, o Núcleo Geoambiental, que tem parceria aqui com a TV Difusora, divulgou um alerta e também uma explicação para essa chuvarada toda. A gente sabe que todos os anos, aqui para a região metropolitana de São Luís e também para aqui para todo o estado do Maranhão, uma zona se forma que é um corredor de nuvens. Ele se forma todos os anos nesta época do ano, que é a zona de convergência intertropical. Ela já é conhecida dos maranhenses, é ela que influencia o regime de chuvas para cá, para a região norte e também para a região de todo o estado. Só que esse ano ela está sendo também influenciada por uma outra zona, que é a ZACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está se formando e se mantendo também esse corredor de nuvens que sai do norte, pega essa parte mais sul aqui do estado e vai até a região sudeste. Inclusive foi a ZACAS que fez com que no mês passado e também no mês de janeiro, chuvas fortes caíssem no estado de Minas Gerais e também no mês passado e também no começo desse mês no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Existe uma área de alta pressão aí na ponta das ZACAS, ela está se mantendo e inclusive fazendo e fortalecendo essa zona de convergência que está se formando na parte sul do estado. Já para a parte norte, que é a zona de convergência intertropical, ela está sendo influenciada pelo Atlântico, né? O Atlântico um pouco mais quente está puxando a ZECIT, né? A zona de convergência intertropical, para essa área norte aqui do estado. Também, Adalberto, nos últimos dias a gente tem tido uma influência, isso em alta atmosfera, de um VECAM, que é o vórtice ciclônico, né? Ele se forma aí a cerca de 30 quilômetros de altura e acaba influenciando nessas chuvas. Nas bordas, então, como está a localização aqui do Maranhão, nas bordas desse VECAM, acaba fazendo com que a chuva forte caia aqui também para o estado. Ou seja, nos últimos dias a gente tem sido influenciado aí por 3 sistemas meteorológicos, aliás, 2 os principais, né? Que é a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul. Esses 2 sistemas têm influenciado bastante na chuva forte que caiu aqui no estado e a previsão é que eles continuem atuando aí, porque nós estamos aí quase no meio para o final de um ciclo meteorológico. Isso quer dizer o quê? Que no início da década, lá em 2009, 2010, a gente registrava as chuvas abaixo da média. Então, ele vai fazendo um ciclo de chuvas e agora já no final da década
década de 2010, a gente está no ano de 2020, a década de 2020 só começa a ser contada a partir do ano que vem. Essas chuvas estão sendo registradas aí com mais intensidade. Os meteorologistas, inclusive, falam que já fizeram esse alerta desde o ano passado. A gente vem percebendo, como falamos, a situação da BR-222, que foi interrompida no ano passado, na chuva que já caía desde dezembro. A situação já era bastante complicada e pode ainda piorar, viu, Adalberto? Porque a gente está no início ainda, esse é o primeiro mês da quadra chuvosa, né? Março, segundo os meteorologistas, é o mês mais chuvoso, março e abril são os meses mais chuvosos do ano e provavelmente vão superar os índices pluviométricos, já que já choveu somente aqui na região metropolitana mais de 900 milímetros, isso nos meses de janeiro, fevereiro. Março ainda não foi contabilizado. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo Bueno. Tá aí, nosso Eduardo Bueno deu quase uma aula aqui para nós, dentro de tudo que está relacionado à questão da chuva forte aqui. Obrigado, Eduardo, sempre atualizado, sempre com muita informação. São 7h10. A Defesa Civil Estadual tem monitorado enchentes e alagamentos em todo o estado. Nos últimos dias, famílias ficaram desalojadas nas cidades de Grajaú, Imperatriz e Trizidela do Vale. Março e abril são os meses mais chuvosos na região norte do estado, e aí inclui a Grande Ilha. A chuva que tem caído aqui na capital São Luís tem trazido alguns problemas, principalmente para aquelas pessoas que vivem em áreas de risco aqui na capital maranhense, como deslizamento de terra e alagamentos. Tem chovido também bastante no interior do estado e trazido transtornos à população. A Defesa Civil tem feito o monitoramento permanente em todo o estado e orientado a população. O ideal é que as pessoas que moram em áreas vulneráveis desenvolvam uma percepção de risco e assim que perceber qualquer situação anormal, acione a Defesa Civil Municipal. Normalmente ela é acionada através do número 153. Muitas cidades já enfrentam sérios problemas por conta dos temporais, entre elas Imperatriz, Pedreiras e Presidente Vargas. Problemas históricos, como já ocorreram em 2009 e se repetiram em 2018. Outra cidade que sofre com as fortes chuvas é Grajaú. No município já são cerca de 30 famílias que tiveram que deixar as casas e estão abrigadas em prédios públicos. Em entrevista à repórter Nice Ribeiro, a Defesa Civil Estadual confirmou que o planejamento para atender as cidades foi realizado desde o início do ano e os municípios também devem colaborar com o Estado com informações e ações. A primeira resposta ela é inicialmente dada pelo município. Quando o município ele tem a sua capacidade de resposta comprometida, aí o Estado entra com apoio devido para complementar essas ações. Desde o início do ano, no começo de fevereiro, foi realizado um encontro com todos os municípios maranhenses no auditório da FAMEM e lá foi explicado como é que as ações devem ser desenvolvidas, o tipo de planejamento que eles devem executar e também o gerenciamento do risco de desastre e a gestão do desastre em si. Muita chuva em todo o estado, né, gente? São 7h12. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje. Eduardo falou lá em Bacabal, previsão de temporal para esta terça-feira. Vamos ver como é que fica aqui em São Luís. Com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da UEMA. São Luís hoje com tempo nublado, pancadas esparsas de chuva. Ainda são esperados 40 milímetros de chuva. Chuva muito forte ainda hoje. Mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, tempo nublado a parcialmente nublado, pancadas esparsas de chuva. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Caxias, hoje, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva também, mínima de 23, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Bacabal, falei, né? Hoje, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, previsão de temporais na cidade. Mínima de 23, máxima de 32 graus. No portal de entrada dos Lençóis, Barreirinhas com tempo nublado e pancadas esparsas de chuva, mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Carolina vai esquentar um pouco mais, tempo nublado e pancadas de chuva na madrugada e na manhã de hoje. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Essa é a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o estado. São 7h14, 7h14. O monitoramento de casos do coronavírus no estado é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Confira. A Secretaria de Estado da Saúde monitora 8 casos suspeitos do novo coronavírus. Os sistemas de atenção à saúde aguardam os resultados dos exames para a conclusão dos casos. Anteriormente, outros 2 casos foram descartados.
O governo do Maranhão recebeu do Ministério da Agricultura o certificado de equivalência do Serviço de Inspeção Estadual ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Além do Maranhão, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte também receberam o reconhecimento de equivalência de seus serviços de inspeção de produtos de origem animal. Foi adiada a retirada de óleo do navio MV Estelar Banner, encalhado há 15 dias a 100 quilômetros da costa maranhense. Segundo a Marinha, o motivo seria a grande variação de maré no local. 250 militares participaram da operação de monitoramento da embarcação. No domingo, a mineradora Vale apresentou à Capitania dos Portos um plano para a retirada da carga. Estão atuando o navio de apoio oceânico Iguatemi, o navio hidrooceanográfico Garnier Sampaio, uma aeronave e 7 embarcações da capitania. Além disso, atuam no local do encalhe outros 6 rebocadores. No próximo bloco tem o quadro de política com John Coutrin, depois do intervalo. E veja ao vivo no estúdio uma entrevista com o vereador Ivaldo Rodrigues, que está de volta à Câmara Municipal de São Luís. São 7 horas mais 15 minutos. O Bom Dia volta já já. São 7 horas e mais 18 minutos, ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado e você ligado aqui na TV Difusora. Olha, gente, foram alterados os horários dos coletivos que circulam no corredor urbano da Avenida Marechal Castelo Branco, aqui na capital, no bairro do São Francisco. Placas sinalizadoras já indicam a mudança. As alterações no trânsito na Avenida Castelo Branco já estão valendo. As faixas destinadas aos ônibus não são mais exclusivas em determinados horários. No sentido Ponte José Sarney à rotatória do São Francisco, por exemplo, o trânsito passa a ser livre para qualquer outro veículo entre 20 horas e 1 minuto até 11h59 da manhã do dia seguinte. Entre meio-dia e 20 horas, a exclusividade continuará existindo. A medida atende a uma reivindicação dos empresários e comerciantes da área. Todo o tempo para a gente é muito válido para que os nossos clientes possam realizar suas compras, né? E assim a gente conseguir êxito nos nossos negócios, né? As mudanças foram feitas a partir de um estudo técnico realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que verificou a viabilidade de flexibilizar o trânsito nessas faixas. Com certeza vai dar uma viabilidade maior, né, pelo fato até mesmo também do fluxo, né, poder fluir mais o trânsito na região. E também para os comerciantes, né, que daí vão poder também, quem está lá na região, as pessoas que vão lá fazer as compras, tudo vão poder fazer o embarque e desembarque das pessoas que vão estar lá no local. Desde que as faixas exclusivas para ônibus foram instaladas aqui na Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco, os empresários alegam que a movimentação na área caiu em mais da metade. Sem ter outra alternativa, muitos comerciantes acabaram fechando as portas. A esperança agora para quem ficou é que com essas novas intervenções no trânsito, o comércio na região volte a ser pelo menos como era antes. Provavelmente as lojas voltem a ser alugadas, vendidas, o comércio realmente possa dar uma reviravolta e voltar a ser a terceira maior avenida de comércio aqui do São Francisco, como já foi. Já nos horários em que as faixas permanecem exclusivas para ônibus, motoristas de outros veículos poderão ser punidos caso sejam flagrados trafegando por elas. Lá existem equipamentos de fiscalização eletrônica, né, que controlam esse tipo esse trânsito de veículos, né, nas faixas exclusivas, que não estão autorizados, né, no caso somente lá passagem de ônibus, né, e veículos autorizados oficiais. E agora aqui no Bom Dia Maranhão, eu recebo no estúdio o vereador Ivaldo Rodrigues. Ele tomou posse ontem, retornou à Câmara depois de um período aí servindo a nossa cidade como secretário, inclusive, aqui do município de São Luís. Eu vou falar com ele sobre esse e outros assuntos. Vereador, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Essa experiência no Executivo, como é que o senhor avalia isso? É importante, inclusive, o senhor tem uma situação firme já com vários mandatos lá na Câmara Municipal, já teve experiências no Executivo anteriormente, mas agora pela primeira vez como ordenador de despesas. Como é que o senhor vê essa experiência? Então, extremamente positiva, né? Espero que a gente possa ter contribuído do outro lado da moeda com a cidade, né? Sempre muito próximo do Legislativo, né? Mas agora no Executivo nós tivemos essa experiência, eu acho que exitosa, né? Levando em consideração que nós
fizemos uma grande revolução no setor produtivo, na área de comercialização da cidade, não é? Deixamos, a partir da decisão do prefeito Edivaldo, sob seu comando, nós fizemos a maior intervenção em mercados, está em andamento, está em curso uma série de reformas, aliás, reconstrução de mercados que já foram entregues, mercados que estão sendo entregues, mercados que irão iniciar obras ainda, mas que já deixei com a licitação pronta. Então, eu acho que foi a maior revolução que aconteceu de intervenção nos últimos 50 anos na cidade de São Luís, como é o caso do mercado das Tulhas, que se entrega agora nos próximos dias, nos próximos meses. Nós temos o mercado da Coab, mercado do São Francisco, mercado do Coroadinho. Hoje mesmo, daqui a pouco, entregaremos o mercado em parceria com o governo do estado, entregaremos o mercado da Fialho. Não é? Mercado da Macaúba já foi entregue no final do ano passado. Fizemos uma grande intervenção no mercado da Liberdade. Vila Palmeira foi entregue também. Essa era uma demanda antiga, inclusive, né? Da população e das pessoas que trabalham da cidade. Hoje nós estamos trazendo o mercado com condições adequadas de funcionamento para que a comercialização seja feita de forma eficiente. Nós vamos entregar esses mercados modernos, sofisticados, para que a gente possa realmente ter uma qualidade no atendimento para os nossos clientes, os clientes que ainda compram nos mercados. Você sabe que São Luís tem essa tradição de ir para mercado, né, apesar de termos tido investimentos altíssimos em supermercados, padronizados, etc., mas as pessoas vão para o mercado comer o velho mocotó, fazer a compra do camarão seco, a juçara, e ter o bom papo, tomar uma cerveja. Isso é muito, muito de tradição do nosso povo. Faz parte da nossa cultura. Faz parte do nosso povo. Então, nós fizemos grandes intervenções, ainda vai ser feito mercado do Monte Castelo, mercado do Bom Jesus, mercado da Forquilha e mercado do Ipa em São Cristóvão. Tudo isso nessa gestão que realmente iniciamos, eu acho que com muito êxito, principalmente para a comercialização. E a produção, que naturalmente na zona rural nós crescemos, de acordo com o Inagro, que é o Instituto Sério, nós crescemos em torno de 106,9, ou seja, um crescimento histórico na cidade de São Luís, e temos, portanto, deixado um grande legado, dentre eles o legado que a cidade comprou para si. Eu tenho essa experiência de que é um sentimento de pertencimento com uma das ações uma das mais importantes, que é seguramente a Feirinha São Luís, que agrega valores culturais, da gastronomia, né? Temos o agroecológico, o artesanato, enfim, o resgate do centro histórico a partir dessa ação implementada no centro, na Benedito Leite, que acontece todo domingo das 7 às 15, e é seguramente a maior ação de reocupação do centro histórico. Além desse aspecto, vereador, que o senhor fala da reocupação, tem um outro aspecto, quer dizer, tem a programação cultural, as pessoas vão para lá, um número considerável de pessoas. No final de semana, o centro histórico fica praticamente parado, né? Não havia movimentação ali. Hoje, isso mudou. Mas do ponto de vista da comercialização dos produtos, da quantidade de pessoas que estão lá ofertando esses produtos, da geração de emprego e renda, enfim. Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto também, que é um outro lado da feira extremamente importante, né? Então, a Feirinha São Luís, nessas últimas edições, a gente já conseguia um número extremamente importante, por exemplo, de capital circulante ao entorno da feira, e na feira nós produzimos em torno de 165 milhões de reais. Além de que mais de 50 toneladas de produtos e subprodutos da agricultura familiar, oriunda da zona rural de São Luís, foram vendidos, comercializados ali. Mais de 200 permissionários estão lá vendendo, isso gera uma economia solidária e criativa e fantástica para a população de São Luís, além de que você tem
ao mesmo tempo, arte, cultura, lazer, entretenimento, num único espaço, um espaço absolutamente democrático, que é um equipamento público que tem que ser ocupado pelos ludovicenses e por aqueles que nos visitam permanentemente. Agora o senhor volta à Câmara, nosso tempo já está quase se encerrando, mas eu queria que o senhor falasse sobre esse momento que o senhor volta à Câmara, inclusive um momento que se discute aí o plano diretor, um instrumento extremamente importante para São Luís de hoje e a São Luís do futuro, a São Luís que queremos, vereador. Então, eu volto à Câmara, votei ontem, já com a missão de assumir o comando da bancada do partido, que é a maior bancada da Câmara Municipal é do PDT, e, portanto, fazer com que essas ações, como o caso do plano diretor, seja votado, e outras atividades parlamentares que nós vamos desempenhar, se Deus quiser, ainda esse mandato. Muito obrigado, vereador, pela entrevista aqui na Difusora. Obrigado a todos. Aumentar a participação feminina na política ainda é um desafio. Apesar do avanço na legislação, há de fato um déficit aí demográfico de gênero no Brasil, não é? Que vem de longe, inclusive. Durante 432 anos, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, as mulheres não tiveram o direito democrático de escolher os seus representantes políticos. Somente em 1932 as mulheres passaram a ter direito ao voto. Porém, poucas mulheres aí se candidataram aos cargos. No dia 24 de fevereiro, o voto feminino no Brasil completou 88 anos. Em 1934, as mulheres puderam exercer o direito de votar. Mesmo assim, ainda havia restrições. Já a presença delas na política ainda é considerada tímida. Esse é um dos focos de uma campanha realizada pela Justiça Eleitoral em todo o país. A campanha foi lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e tem o objetivo de estimular a participação das mulheres na política e em outros espaços de decisão. A iniciativa também é parte das atividades em comemoração ao Mês da Mulher. Quando você verifica os números, né, no Congresso Nacional, no Executivo, nos legislativos local e estadual, você vê que ainda há uma grande discrepância. Então, a ideia do tribunal, dos tribunais, né, tanto o TSE quanto o TRE, é de promover uma discussão e uma reflexão sobre a necessidade de se introduzir a mulher nesses espaços de poder. É necessário que os partidos políticos fomentem essa participação feminina e que a mulher encontre um ambiente propício também para realizá-la. A advogada Camila vê de forma positiva essa mudança na legislação eleitoral. Os passos que têm sido dados através do incentivo que o TSE faz com a campanha, né, das mulheres na política, com os 30% do fundo eleitoral que precisa ser destinado para as candidaturas femininas. Então, são incentivos que são importantes, mas a gente precisa de ver as mulheres na política tomando voz, tomando poder de decisão sobre a sua vida. É um desafio, né, gente? Segundo o IBGE, apesar da existência de cotas, o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres em exercício no Congresso Nacional é de cerca de 11,3%. No Senado Federal, composto por eleições majoritárias, 16% do Senado. E na Câmara dos Deputados, composta por eleições proporcionais, apenas 10,5% mulheres ocupando cadeiras na Câmara dos Deputados. Vamos continuar falando de política. Em Davinópolis, na região Tocantina, continua o impasse na prefeitura. A dúvida da população é quem irá comandar a cidade. A Polícia Militar foi acionada para reforçar a segurança na sede da Prefeitura de Davinópolis. A cidade vive clima de expectativa no momento em que tem 2 prefeitos. Rubem Firmo, que está afastado do cargo desde quando foi preso em 31 de dezembro de 2018, investigado no caso do assassinato do prefeito Ivanildo Paiva, pode reassumir. Na semana passada, ele teve a prisão revogada e convertida em provisória para responder em liberdade. Como não teve o mandato cassado, a decisão judicial que revogou a prisão não aponta impedimento para retorno ao cargo. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito interino, Raimundo Coquinho, disse no gabinete que vai continuar administrando. Nós estamos trabalhando no município de Davinópolis e até segunda ordem, repetindo. Aguardamos alguma ordem judicial para que nós possamos sair daqui. Depois da conversa com jornalistas, Coquinho saiu da prefeitura para almoçar, acompanhado de seguranças e advogados. Mais tarde, Rubem Firmo gravou um vídeo para as redes sociais, afirmando ser ele o prefeito. Como todos sabem, judicialmente, legalmente, eu sou o prefeito de fato e de direito, isso a própria documentação mostra.
Porém, existem algumas barreiras, algumas dificuldades que estão fazendo com que a gente ache, achei por bem esperar um pouco mais. Temos ainda algumas decisões a serem tomadas judicialmente, apesar de estar tudo ok, estar tudo legal, a documentação está me dando esse direito, mas a gente preferiu esperar um pouco mais. Vamos continuar falando de política com o John Coutrin, que está comigo aqui no estúdio. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô John, o maranhense é confirmado no Comando Nacional da FUNASA? O Márcio Cavalcante, ele é maranhense, era o número 2 do órgão da FUNASA e, portanto, assume aí a direção nacional, né, da FUNASA, no lugar do outro presidente que está envolvido numa operação aí de investigação da Polícia Federal. Então, ele foi afastado e aí o Márcio, que é maranhense, portanto, ele, Adalberto, assume a direção nacional da FUNASA. Para quem não lembra quem é o Márcio, ele já esteve aqui, foi diretor do DETRAN também, na época do André Campos. Quando o André Campos era presidente do DETRAN, o Márcio trabalhou ali com ele, era diretor daquele órgão e estava lá agora, né, na direção nacional da FUNASA como número 2. Então, com a saída do presidente, o Márcio assume, portanto, o comando da FUNASA. Aqui no Maranhão, o órgão, né, é dirigido pela ex-candidata a governadora, ex-prefeita Maura Jorge. Então, maranhenses aí, portanto, na direção deste órgão. Ô, John, tem um vídeo em que o Wellington do Curso detalha a conversa com o senador Roberto Rocha, confirma sua pré-candidatura a prefeito pelo PSDB? Nós falávamos, Adalberto, aqui, né, ao longo de algumas semanas, sobre a dúvida em relação à candidatura do Wellington do Curso. Né? O PSDB flertando com a candidatura do Eduardo Braz e poderia até indicar o nome a vice, não é? E aí o Wellington estava um pouco escanteado, não conseguia conversar com o senador Roberto, e ele foi a Brasília falar com o senador para colocar na mesa se ele seria ou não candidato para buscar outro partido. Nós temos a janela partidária aí, né, em vigor, aberta, e o Wellington poderia, portanto, aí mudar de partido, mas teria que passar por uma série, né, de questões relacionadas aí à saída do PSDB, por exemplo, a carta de anuência, passar pelo TRE e procurar um outro partido. Então isso demandaria muito tempo, talvez inviabilizasse a candidatura do Wellington. Então ele foi a Brasília, conversou com o senador Roberto Rocha, colocou as cartas na mesa e o Wellington, portanto, conseguiu a garantia de que o PSDB o dará legenda para disputar a prefeitura de São Luís. E ontem ele foi à tribuna na Assembleia e falou e confirmou, falou um pouquinho dessa conversa com o senador Roberto Rocha. Vamos acompanhar um trechinho. Nesse campo de atuação de oposição, o senador Roberto Rocha compreendeu a necessidade da pré-candidatura. E não só compreendeu, como reafirmou a nossa pré-candidatura e deixou bem claro e destacou que o deputado Wellington é o pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSDB. Então é um momento de muita alegria e é um momento de consolidação. E é um momento de confirmação do nosso compromisso. Portanto, aí o deputado Wellington tem a garantia do PSDB, é pré-candidato a prefeito de São Luís, é mais um nome, Adalberto, aí na disputa confirmada. Agora ele vai em busca, é claro, de outros apoios, né, e de outras legendas. John, para encerrar, a gente tem um tempinho. Claro. Codó, qual a informação que você tem? Em Codó, o Tribunal Regional Eleitoral, né, julgou os embargos de declaração do prefeito Francisco Najib e reverteu uma decisão, né, antiga que teria o condenado por abuso de poder, né, político e econômico nas eleições de 2012. Ele, portanto, estaria inelegível e não poderia concorrer às eleições de Codó. Só que ontem o tribunal, por 4-3, reverteu essa decisão através de embargos de declaração e o prefeito Francisco Najib está apto a disputar as eleições na cidade de Codó. Francisco Najib é filiado ao PDT. O que ocorre agora, Roberto? Ele vai se reunir com o ex-prefeito Zito Rolim, deputado estadual Zito Rolim, porque havia essa dúvida. Se o Francisco Najib não fosse candidato, seria o Zito, o plano B. Mas agora eles vão decidir, vão reunir em Codó para ver como fica, para quem será o candidato. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. No próximo bloco, nós vamos mostrar os estragos da chuva forte de ontem na região metropolitana. Aqui na capital, um prédio em construção desabou.
E mais, no quadro É da Sua Conta, uma análise sobre um dia histórico de ontem de queda nas bolsas de valores do mundo inteiro e saiba quanto um trabalhador deveria receber minimamente para atender suas necessidades básicas, como diz a Constituição, né? São 7h37. Voltamos já já. São 7h40 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. E agora nós vamos falar de economia. Olha, o salário mínimo estipulado pelo governo federal em vigor desde o dia 1º de fevereiro, você sabe qual é, né? R$ 1.045. Mas, principalmente quem ganha o menor salário pago no país, já percebeu que o dinheiro termina e o mês continua, né? Aí vem uma pergunta, você já parou para pensar qual seria o valor mínimo que um trabalhador precisaria receber para que fosse cumprido o que está na Constituição? Lado pelo DIEESE é referente a fevereiro de 2020. Para o período, o salário mínimo ideal a ser pago ao trabalhador brasileiro deveria ser de R$ 4.366,51, uma diferença de 4 vezes mais, se compararmos com os atuais R$ 1.039 pagos. Esse salário mínimo calculado pelo DIEESE é uma cesta de consumo que é diferenciada, né, da cesta colocada, por exemplo, quando foi instituído o salário mínimo, né? Então, esse salário mínimo ele tem a perspectiva de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, e com uma cesta de consumo atualizada para a nossa sociedade, né? Para o atual momento da economia, né? Do desenvolvimento da sociedade. Só que essa diferença entre o salário mínimo ideal e o pago já foi bem maior no passado. Em dezembro de 1994, primeiro ano do Plano Real, o salário mínimo ideal, segundo o DIEESE, era de R$ 728,90 e os trabalhadores recebiam, na época, apenas R$ 70, ou seja, 10 vezes menos. No decorrer dos anos, essa diferença foi diminuindo, até que ela voltou a aumentar a partir de 2014, coincidentemente a partir do momento em que o país começou a sentir os impactos da severa crise econômica e a moeda brasileira passou a sofrer forte desvalorização. O fato é que até quem trabalha analisando números reconhece o quanto é desafiador receber um salário mínimo no fim do mês e conseguir manter as contas em perfeito equilíbrio. O trabalhador fizer um ajuste em suas contas e fazer um planejamento conforme a sua receita, adequando a despesa à sua receita, pode ser que ele consiga, né, equilibrar e abrindo mão de alguns tipos de consumo, né, coisas que ele considere supérfluas, ele consiga adequar a receita dele à despesa, né, conseguir encontrar ali um equilíbrio. E não precisa nem ser supérfluo, não. O básico, inclusive, não dá, né, gente? Com o salário mínimo nesse valor. Vale lembrar que o artigo 7º da Constituição diz o quê? Que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender, vamos lá, as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Tá difícil, né? As bolsas de valores no mundo todo fecharam em baixa ontem, afetadas pela redução no preço do petróleo internacional. Em meio a uma disputa entre Arábia Saudita e Rússia, os negócios na B3, a Bolsa de Valores brasileira, chegaram a ser interrompidos, inclusive após o Ibovespa cair 10%. Outro impacto direto na economia mundial se dá pelo impacto do novo coronavírus. Assim como a doença, os estragos provocados pelo novo coronavírus foram além das fronteiras da China. A Bolsa Brasileira registrou uma queda de 14% só em fevereiro, a maior registrada entre os países em desenvolvimento. As relações comerciais com a China, que é o maior parceiro do país, também estão comprometidas, já que o país exporta algodão, carnes, soja, minério de ferro e cobre para o país asiático. O perigo maior é se esse vírus se multiplicar, né, por mais províncias da China e a economia chinesa deixar de importar, né, nossos produtos, né, que a gente exporta para eles. E isso pode vir a prejudicar a economia brasileira como um todo e, consequentemente, a economia do Maranhão, que está linkada, né, muito diretamente com a China.
A interrupção nas operações comerciais já fez as importações da China caírem 4% em relação ao ano passado. As exportações tiveram uma queda de 17,2% somente no primeiro bimestre. As repercussões sobre os impactos do novo coronavírus também têm pesado nas projeções do crescimento da economia brasileira. O último relatório Focus do Banco Central, divulgado no dia 2 de março, apontou que o Produto Interno Bruto brasileiro crescerá 2,17% em 2020 e não mais 2,2% como previsto anteriormente. Em São Luís, as lojas que vendem produtos chineses ainda não sofreram desabastecimento, mas os especialistas alertam para um possível aumento nos preços de produtos como celulares e computadores, caso a doença continue sem controle. Caso essa crise piore, a gente vai começar a sentir, sim, porque vai começar a faltar produtos, né, que a gente importa da China, como os plásticos, como chip para computador, componentes para celulares, né? Então, esses produtos tendem a subir de preço, né? A gente pode estar pagando mais caro e ter uma inflação aqui interna por conta dessa crise. As operações que envolvem a segunda maior economia do mundo também atraíram os chineses para o Maranhão, que estão construindo um porto privado em São Luís. A paralisação da produção lá na China vai mexer com o consumo e a atividade econômica de todas as nações que mantêm negócios com o país. Hoje, por incrível que pareça, né, a economia mundial depende aí de um controle dessa doença, né, dessa pandemia. Já é uma pandemia, a OMS ainda não revelou, mas já está em vários países do mundo. Então, a economia mundial depende desse controle para que ela possa continuar crescendo. Agora aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo o economista Felipe de Holanda. Felipe, bom dia. Bom dia, Adalberto. Felipe, momento extremamente delicado que estamos vivendo. Ontem não foi por acaso que aconteceu um dia histórico aí na Bolsa e o impacto direto na questão do petróleo e também do coronavírus. Sim. Adalberto, os impactos econômicos do coronavírus sobre a economia mundial, eles são muito mais sérios do que apenas os impactos sobre a saúde. Exatamente porque, sendo o epicentro, tendo começado na cidade de Wuhan, que aliás é a cidade irmã de São Luís, ela é a Detroit chinesa, né? É a maior produtora de automóveis da China e, por conta disso, tem uma relação muito grande com todos os continentes, com muitos países, no sentido de importar componentes, de exportar automóveis, tem muita circulação de pessoas, então o impacto foi imediato. Como disse o colega economista, é uma pandemia, porque está em todos os continentes, e a coisa vai se agravar bastante, né? A crise do petróleo, essa guerra de preços entre a Rússia e Arábia Saudita, tem muito a ver com isso, com a redução da demanda por causa da interrupção da atividade econômica mundial. E aí os preços do petróleo caindo e eles abrem essa guerra de preço e teve esse impacto enorme. O que nós estamos vendo é que o problema do coronavírus, embora ele tenha perdido dinamismo dentro da China, exatamente porque é um país de comando vertical, com uma capacidade, né? Mas ele ainda está se espalhando pelo mundo a uma velocidade incrível, como a gente vê, por exemplo, no caso da Itália, no caso do Irã, no caso da Coreia, né? E muito provavelmente aqui no Brasil a progressão da doença ainda vai afetar bastante, né? Então, realmente é uma crise, trouxe o que aconteceu ontem, que foi a maior queda das bolsas desde a crise de 2008, 2009. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem à noite, inclusive, que não vai interferir para controlar o preço do barril de petróleo no Brasil. Antes havia uma declaração de um dos ministros, no caso o ministro da Minas e Energia, dizendo que sim, já há um estudo em relação à própria questão da CID, quer dizer, aumentar impostos, interferir nisso, ICMS também. Enfim, há um clima também aqui, não poderia ser diferente, local, de extrema insegurança, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não podemos esquecer que nós temos uma crise política que está acirrando, né? Essa semana é uma semana de mobilização de um ato chamado pelo presidente e por algumas lideranças políticas contra o Congresso, contra o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal, e que está trazendo uma insegurança muito grande, né, em relação ao futuro do país, né? Possibilidade, inclusive, a gente vê movimentação em relação a golpe militar, boatos, coisas do gênero, né?
e a economia não cresce, né? A política econômica não é capaz de entregar crescimento, isso daí está claro, né? Exatamente porque corta-se o gasto público sem que o investimento privado tenha se recuperado. Então, a crise do coronavírus e o grande problema que a guerra do petróleo está trazendo sobre a lucratividade da Petrobras, que perdeu somente no pregão de ontem mais de 70 bilhões de reais de valor, né? Esse grande problema, ele vem em cima de condições domésticas, né? de um enfraquecimento da situação do Brasil, de aumento do risco país, né? Então não é apenas um problema internacional, é um problema internacional gravíssimo que está se abatendo sobre uma economia já frágil, né? Já frágil, que vem se arrastando e com uma crise política que está escalando, ela não está se resolvendo, né? As pessoas estão assistindo a gente agora e falam assim, mas o que eu tenho a ver com a questão do barril do petróleo, o que eu tenho a ver com Bolsa de Valores, se eu não sou investidor na Bolsa, mas é bom o cidadão saber que todos esses impactos vão terminar aqui na ponta, né? Na ponta vem o resultado. Sim, sem dúvida. O problema que está acontecendo no mundo é o seguinte, é uma redução da capacidade de geração de caixa de milhares e milhares de empresas em vários países, exatamente por causa da interrupção da produção. Isso traz uma redução do crédito e, portanto, fragiliza essas empresas e também do emprego, no sentido de que muita gente, principalmente aqueles que são terceirizados, aqueles que não têm, digamos, não estão protegidos pelo Estatuto do Trabalho, que é uma parcela muito grande dos trabalhadores em escala mundial. Então essas pessoas estão com risco de perder o emprego e, portanto, perder renda, né? Então, você vê um movimento coordenado de países, o próprio FMI, né? a própria organização da OCDE, o Clube dos Países Ricos, indicando que queda de taxa de juros, gastos públicos, exatamente para sustentar a demanda. E o Brasil tem que ir nessa direção. Se não for nessa direção, o problema econômico aqui se agrava mais ainda. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a falar de que não dá para botar no Congresso a conta completa de toda a situação da economia, ou seja, não é esperar só que as reformas aconteçam, mas é preciso que o governo faça o seu dever de casa. Então tem esse aspecto aí também que precisa ser considerado. O presidente está nos Estados Unidos, falou sobre, as reformas vão passar, vão acontecer, mas você tem, por exemplo, a reforma tributária e administrativa, que nem o texto chegou ainda à Casa Legislativa. Né? É complicado. Isso mostra a fragilidade da sustentação política do governo e, por outro lado, essa reforma, essa PEC emergencial, né, que já chegou ao Congresso, qual que é o sentido principal dela? É corte mais profundo de gasto público, é redução de até 25% unilateralmente da jornada e do salário dos funcionários públicos, no momento em que a economia está definhando, está patinando, né, como se diz. O governo continua com essa política de cortar, e isso apenas aprofunda a recessão, não está dando uma saída, né? Obrigado, Felipe, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado uma vez pela participação aqui no Bom Dia. Pois não, à disposição. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52. E atenção, um prédio desabou ontem durante o temporal na Península, no bairro da Ponta da Areia, aqui na capital. O Eduardo Bueno está no local e tem mais informações para nós. Inclusive, o Corpo de Bombeiros está trabalhando na área. Eduardo, você. Pois é, Adalberto, o Corpo de Bombeiros está trabalhando nesse momento, fazendo a inspeção aqui do local, o prédio que caiu, que fica aqui na Avenida Jackson Lago, no bairro da Península da Ponta da Areia. Ao meu lado está o Coronel Robert, ele que é comandante de operações da região metropolitana aqui de São Luís, do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Coronel, qual foi o horário, então, que o Corpo de Bombeiros recebeu chamado para que esse prédio, recebendo informações que esse prédio tinha caído? Aproximadamente umas 19 horas, né? Essa estrutura se colapsou e de pronto nossa equipe veio para conferir, apesar de nós termos nesse momento algumas outras ocorrências paralelas, mas essa mais vultuosa nós viemos conferir. Então foi providenciado um protocolo que nós desenvolvemos, o Corpo de Bombeiros, um protocolo internacional, que é de busca e resgate em estruturas colapsadas, e como nós estamos refazendo agora, por questão da claridade, de ser mais favorável, nós estamos refazendo, apesar de entender e temos a situação que provavelmente nós não temos nenhuma vítima no local, mas protocolo tem que ser seguido.
Agora, Coronel, a previsão era que eram 60 milímetros para ontem, né? Mas só que foi revisado para 100 milímetros, uma chuva forte que demandou aí um trabalho bem grande do Corpo de Bombeiros aqui na região metropolitana, não é isso? É positivo, realmente teve foi acima da previsão, né, diária, apesar que hoje nós temos uma previsão um pouco menor, esperamos que não ocorra a chuva como ontem, mas antecipadamente, por uma orientação do nosso próprio comandante geral, nós colocamos umas equipes extras, já em QAP, já em condições, caso, como aconteceu, o volume de ocorrências até aumentado. Então nós não teve uma ocorrência que nós não chegamos e conseguimos fazer uma resposta compatível com a situação. Agora, Coronel, nós temos imagens aí de muitos alagamentos que foram registrados também na região de São José de Ribamar, Passo do Lumiar, né? E o Corpo de Bombeiros tem uma recomendação, né? Muita gente ficou com o carro preso no meio do caminho, né? Tentou atravessar andando e a recomendação justamente é ao contrário, né? Esperar a água baixar para poder tentar passar, né? Evitar problema, né? Evitar qualquer outro tipo de transtorno para que não acabe acontecendo nenhuma tragédia, né? A pessoa acabar sendo levada pela água aí, né? Não foi o caso do que aconteceu, né? Não aconteceu nenhum registro desse aqui na região metropolitana, né? Mas a recomendação é sempre ficar em local seguro, não é isso? É positivo. A principal recomendação é não estar sempre em lugar seguro, não se ausentar suas residências, né? No caso de ser surpreendido num veículo, tentar avaliar fazer todo um processo decisório se tem condição realmente de sair, se não, aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros. Agora, no caso aqui do prédio, não está descartada a possibilidade de alguma vítima, é por isso que nesse momento eles estão fazendo esse procedimento, que é um procedimento padrão, né, para a busca de vítimas em caso de desabamentos. Né? Exatamente, esse protocolo é um protocolo internacional, essa equipe aqui nossa teve oportunidade de atuar teve treinamento em Guayaquil, teve em várias missões internacionais e nós aqui o procedimento agora, depois dessa busca e certificado que realmente não tem vítima, a Defesa Civil Estadual irá notificar a associação local, a associação aqui da Península, orientando que tem que ser feito um isolamento de defesa civil, um isolamento de construção civil, que seja aqueles com madeirite, realmente, porque se nós fizemos agora aqui é provisório, né, para poder depois orientar para ser retirado esse material todinho daí pelo proprietário. Agora, Coronel, só para encerrar, a gente é transmitido para todo o estado, então a recomendação também quais os telefones de contato que as pessoas precisam ligar em caso de alguma emergência, né? Quem mora em área de risco também, que telefones, que números, que meios as pessoas podem ligar em caso de alguma emergência. Certo, nós temos o telefone padrão, que é o 193, né? E nós temos também o telefone da Defesa Civil, que é o 3212-1510. Esse também é um telefone direto para acionamento nesse caso de Defesa Civil. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. Eu conversei aqui com o Coronel Robert. A gente está vendo aqui, Adalberto, e a gente encerra mostrando que o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros continua fazendo aí a inspeção nesse local, protocolo internacional, para ver se encontra ou se tem informação de alguma vítima aqui. A situação é bastante dramática. Os moradores foram aí surpreendidos com desabamentos. São 5 andares de prédio que vieram abaixo. A gente vê agora só um monte de ferro retorcido, concreto aí amontoado, mas isso aqui eram 5 andares de prédios que ainda estava em construção. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. O trabalho aí incansável do Corpo de Bombeiros. Imagina o susto das pessoas aí próximo, né? Uma situação como essa, realmente, mesmo o prédio estando em construção, mas claro que há um impacto considerável aí na região. A gente vai continuar acompanhando. Outras informações você confere no nosso portal MA10. Bom Dia termina agora. Para você, um ótimo dia, uma boa terça-feira. Hoje tem mais chuva aqui na capital, vão ficar em alerta. Com as imagens lá da Península, com essa situação que aconteceu, lamentavelmente, o desabamento desse prédio, com as fortes chuvas que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Até lá.